Tá me lembrando esses dias de uma mensagem que Deus me deu no falecimento do pastor Nogueira. Olha quanto tempo faz, tem uns 3 anos mais ou menos que Deus me deu essa mensagem, estava em Eclesiastes 3. É muito conhecido o que eu vou falar, mas eu vou abordar um tema um pouquinho diferente. Um tema um pouco diferente do que eu costumo falar. Vamos falar sobre outro tema aqui. Eu ia falar todos abriram, mas nós estamos em 2 novamente. Abriu aí? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de guerra, não, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Paro por aqui. Eu compartilhei 2 vezes já essa mensagem aqui na célula, falando justamente sobre o tempo, sobre nós esperarmos o tempo de Deus, que eu até relembrei nas semanas passadas no esboço que nós falamos sobre confissão. Mas no dia em que o pastor Nogueira, Deus o recolheu, e Deus me fez lembrar quando o pastor Leandro teve aquele culto fúnebre dele também, e Deus me fez lembrar de uma frase que eu falei uma vez na vigília e comentei não sei em qual outro lugar que foi, que era o seguinte: suponhamos que hoje fosse seu último dia de vida. Como hoje a morte não está escolhendo quem leva, bateu o número da senha, como disse o pastor Cláudio Duarte, tchau. Se hoje fosse o seu último dia de vida, como você gostaria de ser lembrado? Para o que eu iria fazer hoje ou pela questão do que eu fiz? Você vai fazer há 20 anos? Isso. Digamos que Deus pediu tua conta hoje, tchau. Como é que você gostaria de ser lembrado nesses seus 19 anos que você já viveu, se hoje fosse teu último dia de vida? Acho que como uma pessoa que tentou fazer diferença na Terra, né? Como uma pessoa que, assim, a família, minha família, os meus amigos, eu queria ser visto como se fosse uma pessoa que tivesse feito a diferença, que tenha sido uma boa pessoa e também uma pessoa de Deus. Acho que isso é o mais importante. Eu até, pensando nessa pergunta, fica até meio difícil para mim responder. Como que eu gostaria de ser lembrado? Porque a gente sempre é imperfeito, dá muitas mancadas com Deus, então fica meio difícil para mim responder essa pergunta. Eu não encontrei uma resposta para essa pergunta. É uma pergunta que todas as vezes que Deus me traz à memória, até Eclesiastes 3, fica difícil responder. Mas uma coisa que a gente para analisar aqui, eu acho que eu devo ter feito uns 4 esboços dessa mensagem aqui de jeito diferente, que eu tenho guardado lá em casa. A gente pegando aqui, eu vou pular o primeiro, que o primeiro está mais do que explicado. Tudo tem um tempo determinado. Deus ele determinou um tempo para cada coisa. Não adianta, por mais que a gente assim planeje, a gente estabeleça, só eu vou fazer isso, mas Deus é que sabe como vai acontecer. Nós estamos aí na véspera de eleições. Deus ele sabe quem vai estar com o prefeito a partir do dia 1º de janeiro e quem vai ser os 17 vereadores que vão ocupar a Câmara de Ferraz. Mas ele nos deu o direito de, através do voto, ir lá escolher. Mas ele já determinou. É fulano, é cicrano, beltrano. Ele já sabe. Para tudo existe um tempo determinado. Agora nós vamos aos próximos versículos, que foi aí onde Deus me pegou. Tempo de nascer e tempo de morrer. O que você tem deixado nascer na sua vida? Não é para responder, só para pensar. E o que você tem matado na sua vida? Nós falamos sobre renúncia semana passada, veio meio a calhar. O que você tem permitido nascer na sua vida e o que você tem feito morrer? Às vezes nós invertemos os valores aqui. Deixamos nascer o que é para morrer e deixamos morrer o que é para nascer. Então, uma coisa para nós analisarmos aqui.
Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que você tem plantado? O que você tem plantado nesses seus 19 anos? E eu nos meus 28? O que nós temos plantado? O que nós temos arrancado? Aí nós voltamos de novo, a gente pode ter invertido. Plantando o que é para arrancar e arrancando o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Aqui nós podemos levar um pouco para o lado de palavras. Porque matar não é só você catar um 38, uma faca ou ir na mão. Com palavras você pode matar alguém. E como nós somos ministros do Senhor, nós, não apenas eu na qualidade de líder, mas todos nós que servimos ao Senhor Jesus, que levantamos a nossa mão e nos rendemos ao Senhor Jesus, nós somos ministros do Senhor. E com as nossas palavras nós podemos matar em dois sentidos: o velho homem da pessoa e trazê-lo para Deus, ou matá-lo de vez. E podemos curar também. Mas o que nós temos matado e o que nós temos curado, seja em nós ou nos outros? Aqui praticamente, se a gente for analisar, dá para pensar várias coisas dentro desse capítulo 3. Não só o tempo, que é o fator principal, mas dá para a gente trazer para toda a nossa vida, para a gente analisar e fazer uma vistoria, um check-up geral. Tempo de derribar e tempo de edificar. Aqui a gente lembra muito sobre altares, sobre ídolos. Mas o que você tem derrubado, para traduzir melhor, e o que você tem edificado na sua vida? O que nós temos edificado? Nós temos derrubado, sei lá, fortes amizades? Será que nós temos edificado, sei lá, contendas? Ou, sei lá, edificado críticas, mágoas? É tanta coisa que dá para a gente falar aqui que a gente viraria a noite. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Esse aqui já muda-se um pouquinho a história, porque tem momentos em que a gente chora e tem momentos que a gente ri. Isso aqui não dá para determinar. Mas tem alguns momentos que a gente chora por coisas que não é para chorar. Nós homens que somos mais durões, quando Deus pega a gente para fazer chorar mesmo, tem que... Pera aí que tu vai chorar. E às vezes nós damos risada da desgraça dos outros. Enquanto a gente tem que ir lá abraçar, meu querido. Às vezes você não fala nada. Vai chorar com ele. Um exemplo que nós citamos agora, velório, enterro. Às vezes pessoas muito queridas nossas, a gente não sabe falar. Quando o pastor Leandro recebeu a notícia da morte dele, que foi até quando minha mãe estava em Goiânia, no congresso, eu recebi a notícia umas 10 e pouco. A gente estava assistindo um filme lá em casa. Você estava nesse dia, que a gente assistiu na casa do Fernando um filme lá. Mas você estava, que foi os homens lá. Que a gente orou ali, 10 e pouco, aí vocês foram para casa, fui pro meu canto. Aí 1h da manhã eu estava no Face, eu estava sem sono, e eu recebo a notícia, não sei se é um irmão dele, um amigo, não me lembro, falando que ele estava internado, tal, mas eu depois recebo a notícia que ele faleceu. Eu fiquei em choque na frente do computador. Em choque. Eu sabia também... 1h da manhã. De tarde, porque minha tia... Não, esse dia não tava, porque eu fui uma vez só. Foi um dia só do dia que foi o outro Fernando, não foi esse dia. Esse dia eu tava em casa, no dia que eu fui lá na minha tia, não tava sabendo de nada, eu fui lá em cima e ele falou, o pastor Leandro morreu. Eu falei, que pastor Leandro? Ele falou, aquele baixinho que sorria sorrindo. Eu falei, estão brincando. Ele falou, não, morreu, verdade. Eu falei que a minha tia, a gente tava muito triste, tava chorando muito, eu não sabia o que tinha. Eu particularmente me segurei. Minha mãe, ela estava falando para mim quando voltou de Goiânia que ela ficou preocupada comigo, porque eu cheguei na igreja, ele foi a primeira pessoa que veio me cumprimentar. Eu não me esqueço. Você entrando na igreja, desse lado direito onde tem escada, lado esquerdo, perdão. Ele de terno e gravata, sorrindo para mim, apertando minha mão, você tem que ir para os jovens. Toda vez que ele me via, você tem que ir para os jovens. Eu não esqueço aquele carisma dele. E quando eu cheguei lá no culto fúnebre, que seria até o aniversário da igreja, mas foi suspenso, eu cheguei lá, fiquei um tempinho
lá esperando, e depois foi abraçar a pastora Denise. Eu não sabia o que falar para ela. Eu só falei assim, você pode ter certeza, a senhora pode ter certeza que eu tenho muitas lembranças boas dele. Eu não sabia o que falar para ela. Mas a gente volta aqui no chorar. Se é no enterro, nós temos que fazer o quê? Abraçar aquela pessoa que perdeu a gente querido e chorar. Vai falar o quê? Mesmo que a gente não tivesse muito conhecimento com a pessoa, a gente só vai poder chorar. Não temos o que falar. Então nós temos que pensar do que nós temos chorado, pelo que nós temos chorado e do que nós temos ido. Será que também nós temos chorado por almas? Já que o nosso lema é almas, ganhar vidas para Jesus. Tempo de prantear e tempo de saltar. Entra na mesma questão. Prantear, você se pôr no lugar de alguém e prantear por ela. Ou você está saltando de felicidade porque aí caiu, Deus tratou com você. Não, nós temos que pensar no que nós temos pranteado e do que nós temos que saltar de alegria. E também a outra questão que a nossa vida é como uma roda gigante. Deus até me deu uma música que eu fiz anos atrás falando sobre isso. Que tem horas que nós estamos lá em cima, o rei da cocada preta. Mas tem certas horas que nós estamos lá embaixo. Há o tempo em que Deus nos permite ter um reconhecimento. Mas há momentos que Deus nos permite a humilhação. Para ver como é que está o nosso ego. Se nós não estamos falando glorificado seja eu. Nós temos que avaliar isso também. O versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Aqui nos faz lembrar de várias situações. Caminhos que às vezes é cheio de pedra. As provas que nós passamos, que é quando pessoas nos tacam pedras, ou a gente dá o troco. O que nós temos feito com essas pedrinhas aí? Temos construído um castelo com as que a gente levou? Ou temos devolvido para os outros? Ou temos asfaltado o nosso caminho, deixado o nosso caminho melhor para caminhar? Porque andar em rua de pedra é uma tristeza. E principalmente quando você está de chinelo. O pé fica uma tristeza, o chinelo fica uma negação. Mas nós temos que analisar muito bem isso. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aqui nos leva muito a amizades. Nós temos os amigos íntimos, que a gente pode reclinar no peito e chorar mesmo, mas tem os colegas de serviço, ou de escola, de faculdade. Nós temos essa questão também de abraçar ou deixar de abraçar, ou sei lá, se afastar dessas amizades. Mas aqui a gente entra em outra coisa. O que você tem abraçado para a sua vida? Você tem abraçado coisas boas, abraçado coisas ruins? Você tem deixado o Espírito Santo te abraçar? Ou você tem abraçado... É coisa para a gente analisar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Opa, peraí, pulei aqui, tempo de guardar. Ok. Tempo de buscar e tempo de perder. Aqui está muito simples. Aqui não precisa nem falar muito. O que você tem buscado? E o que você tem perdido? Seja espiritualmente ou para a tua vida? Quantas pessoas não saem da presença de Deus por essa questão? Porque estão de olho mais nas bênçãos do que no Deus lá em cima. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Entra na mesma questão. O que você tem guardado na sua vida? Mágoa, rancor, desejo de matar alguém? Ou de torcer o pescoço? Uma chave de braço? O que você tem guardado na sua vida? E o que você tem deitado fora? Às vezes é uma... Pode falar. Tudo aqui, infelizmente, a gente sabe, sempre faz o inverso. Fica do coração, né? A gente sabe que a gente está fazendo o inverso e se a gente parar para olhar, a gente se prejudicando por fazer o inverso. Agora vendo o que eu pulei. Tempo de rasgar e tempo de coser. Eu fiz uma ministração tempos atrás, como a gente estava sem esboço na sala de casa, e cada um compartilhou um versículo. Aí eu compartilhei em Mateus... Senhor, eu não vou lembrar a referência. Que fala sobre não se remenda pano velho em pano novo. Ah, sim. Eu não vou lembrar a referência. Não, acho que não se remenda com panos novos com panos velhos, eu acho. Eu não vou lembrar a referência. Eu falei umas semanas atrás
que foi até uma coisa que o pastor Robson comentou na reunião de vencedores, e eu fiquei pensando naquilo, matutando. E a gente falando que para o velho sair, o novo tem que... Basicamente eu vivi isso essa semana com o celular. Ele não estava tão velho assim, eu não estava preocupado em trocar de celular. Mas aí de repente eu não sei, às vezes Deus queria que eu tivesse algo melhor. Não estava nos meus planos fazer isso, estava com outros planos aí. Mas nós temos que pensar no que nós temos deixado de velho em nossas vidas. Aí nós entra no anterior, guardar e deitar fora. Nós temos que tirar o velho da nossa vida. Até brinquei na cela, cuidado com o velho que você vai jogar fora, que meu pai estava junto. Para não jogar o velho errado fora. Você não jogar um velho que não era para você jogar. Mas para o novo vir, o velho tem que sair, não tem jeito. As velhas atitudes são um exemplo disso. Para um novo homem vir, o velho homem tem que morrer, não tem jeito. Então nós temos que pensar no que nós temos costurado, nós temos tentado remendar que não pode remendar. A gente falou sobre palavras. Palavras, dependendo do que você fala, você pode usar a melhor linha de costura do país. Não vai. Palavras, meu amigo, quando sai um tiro de bala, você tem como resolver, porque se crava no corpo, você arranca. Palavra não. Um exemplo muito simples é quando a gente, acaba ofendendo uma mulher. Às vezes a gente fala alguma coisa, a mulher é mais sentimental, ela acaba guardando aquilo por alguns dias. E para tentar reconciliar. Então é complicado. Tempo de calar, estar calado, e tempo de falar. Novamente palavras. O que você tem falado, o que você tem ficado calado, se engolido, seco, e o que você tem falado. A gente às vezes faz o inverso. Fala quando é para calar a boca e cala a boca quando é para falar. Então nós temos que analisar tudo isso. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Esse aqui é de matar. Mas dá tempo de odiar, né, meu? Dá no mesmo. Aborrecer e odiar é a mesma questão. O que você tem amado e o que você tem aborrecido? Aqui tem vários sentidos essa parte aqui. Se a gente fosse pegar cada parte desse versículo aqui, daria várias ministrações. Mas, como hoje em dia o amor está em extinção, infelizmente, o amor, infelizmente, a gente só vê um amor por interesse. Exemplo muito simples, quando a gente tem uma paixãozinha. Às vezes a gente se interessa pela pessoa porque tem umas curvas de modelo, cabelo loiro, não sei, olhos esverdeados, sorriso bonito. Às vezes as palavras são não tem nada o que falar, mas o cara vai logo na beleza. Eu particularmente tenho apanhado muito com isso, que como já sofri muito com paixões, e aí Deus vem me tratar em 1 Samuel 16:7. Não atenteis para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus pega esse versículo, o Jesus de novo, é um versículo que Deus me mata. Infelizmente nós temos sido assim, olhando muito para a aparência. Até mesmo para ganhar vidas. Às vezes aquele que está lá necessitado, o mendigo, a prostituta, o bandido, o assassino, o maníaco, seja lá o que ele faz na vida dele, ou alguém de uma outra religião, a gente, em vez de chegar neles, que é facinho de ganhar, às vezes o coração ali está duro, mas é esse, Jeová, é esse que eu quero. A gente vê assim, às vezes até uma pessoa que às vezes é drogada nessa questão, porque às vezes ela se droga por estar triste, por ter cuidado com a família, por estar passando um momento difícil. Exatamente. Só dizer, é só da palavra de Deus, é só alguém falar, ó, você quer mudar a sua vida, conheço um Deus que pode mudar a tua vida. Só precisa dizer, às vezes, a gente, por ignorância, por essa questão de ver a aparência, acaba não fazendo isso. Exatamente. As drogas é exatamente isso mesmo. Às vezes ele não está ali porque ele quer, é porque ele vai ter que preencher uma coisa que ele não está tendo. Então, às vezes, aquelas pessoas ali que nós podemos ganhar para o Senhor Jesus. Mas não, a gente vai olhar para aqueles de muita aparência. Pô, o cara empresário vai dar um belo de um dízimo para a igreja. Infelizmente, tem muitos com pensamento assim. Tudo bem, eles também precisam de Jesus, mas eles não podem ser a prioridade. E se caso for um desses que Deus vai colocar na nossa vida, nós temos que olhar para ele com o potencial de ganhador de almas.
por ele ter condições financeiras, ele tem uma condição melhor de, quem sabe, ajudar missionários, quem sabe ajudar no aluguel de um templo, coisas relativas à obra. Mas aí vai ser quando Deus tocar no coração dele e mostrar para ele sobre a questão de dízimos e ofertas, ou Deus der algum pedido, não, quero que você dê tal oferta. E aí vai ser com eles. Candidatura aí de prefeito. E por fim, tempo de guerra e tempo de paz. Guerra é o que mais nós temos visto hoje. Não essas guerras aí do mundo. Eu me refiro a coisas simples. Briga de vizinhos, contendas, no meio da família também. Pelo que você tem guerreado e pelo que você tem feito, tem declarado paz. Nós temos que guerrear sim todo o tempo, porque nós somos soldados do Senhor Jesus e nós temos que guerrear. Neste momento lá em cima está tendo uma guerra tremenda entre